O assessor jurídico da diretoria-geral do DR, Dr. Tarso Cabral Violim, que é advogado, consultor jurídico, mestre e doutor pela UFPR e professor de Direito. Então, com a palavra, Dr. Tarso. Boa tarde, né? Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação participar desse evento do Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Estado do Paraná, o nosso querido DR. É uma responsabilidade muito grande, ainda mais agora de falar depois do doutor Hamilton, né, que é o nosso procurador do Estado, grande especialista em todas essas questões relacionadas às licitações e contratos administrativos. O tema que eu me propus hoje a trabalhar com senhores e senhoras é o tema dos princípios da administração pública e os contratos administrativos, né? Foi falado mais sobre licitações até agora, e agora nesse momento, depois também o doutor João vai tratar mais da questão dos contratos administrativos. O que é essencial, essa discussão dos princípios, né? Normalmente a gente vai dizer, às vezes até brincando, que engenheiro não gosta de não gosta, quando o tema é princípios, não gosta muito, mas não no sentido que engenheiro não tem princípios, tá? Pelo contrário, mas é que normalmente o engenheiro, o pessoal da área de engenharia, o pessoal da área de exatas, ele é mais objetivo na sua interpretação, inclusive na interpretação legal, né? E quando a gente vai falar de princípios, gera uma questão chamada subjetividade, né? Então você foge um pouco da objetividade e você vai para a subjetividade. E isso causa uma certa insegurança. E essa insegurança, normalmente, quem é mais da área de exatas não vai gostar muito, porque gosta mais de coisas objetivas. Para o engenheiro, para o pessoal de exatas, 1 mais 1 é 2, né? No direito, na área de humanas, não é bem assim. Então, o tema de hoje, né, quando a gente vai falar de princípios, a gente tem que falar de uma coisa chamada regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico administrativo ele é aplicável principalmente para a administração pública. Eu digo principalmente para a administração pública porque também se aplica parte desse regime jurídico administrativo para pessoas jurídicas que venham a fazer as vezes de administração pública, como, por exemplo, as concessionárias, as concessionárias de serviços públicos, as concessionárias de pedágio, em que se aplica parte desse regime jurídico administrativo às concessionárias, porque lidam com serviços públicos, elas prestam serviços públicos. O regime jurídico administrativo, eu preferi hoje não trabalhar com os slides, né, para não cansar muito os senhores e senhoras, mas o regime jurídico administrativo a gente pode pensar numa balança, tá? Numa balança que tem 2 pratos, um dos pratos você tem a questão dos poderes da administração pública. A administração pública tem poderes especiais. E no outro prato dessa balança, a administração pública tem deveres especiais. Num Estado democrático de direito, tem que estar essa balança bem equilibrada. Não pode a administração pública ter só muitos poderes, senão a gente está numa ditadura, num Estado autoritário, mas também não pode só ter deveres e ter poucos poderes para cumprir com esses deveres. Então, esse equilíbrio é essencial. Isso é o regime jurídico-administrativo, que é esse equilíbrio, essa convergência, essa articulação entre as chamadas normas jurídicas. De um lado, a administração pública tem poderes, a gente fala em prerrogativas especiais. Do outro lado, a administração pública tem deveres, então ela tem sujeições, ela está sujeita a determinados limites especiais também. A administração pública, então, quando ela tem prerrogativas, poderes especiais, é para cumprir, né, com o que está na Constituição, o que está na legislação. E o princípio que vai fundamentar esses poderes da administração pública, o princípio basilar do regime jurídico administrativo é a supremacia do interesse público sobre o privado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O outro princípio basilar desse regime jurídico administrativo, são 2, é o princípio da indisponibilidade do interesse público. A administração pública ela não pode fazer o que bem entender com o interesse público é indisponível. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o grande jurista brasileiro na área do direito administrativo, é o maior jurista de todos os tempos no Brasil
do direito administrativo, ele ainda é vivo, ele vai falar então que esses dois princípios, o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade, são as pedras de toque do direito administrativo, são como se fossem as colunas, pensem lá em duas colunas gregas que vão amparar todo o direito administrativo. Vejam, eu falei em supremacia do interesse público e eu falei em disponibilidade do interesse público, ou seja, a palavra interesse público é muito importante quando a gente vai discutir os princípios da administração pública. Interesse público, eu faço uma pergunta para você que está nos assistindo. Interesse público é sinônimo de interesse da administração pública? Não vai dar tempo de eu escutar a resposta de vocês, infelizmente eu não estou num auditório para ver a cara de vocês, mas eu digo que a resposta é não. Interesse público é mais amplo do que o interesse da administração pública. Interesse público é o interesse de toda a coletividade e está incluído também o interesse da administração pública. Mas quando a gente fala só em interesse da administração pública, é o chamado interesse público secundário. Mas, na verdade, o que é importante é o interesse público primário, que é o interesse mais amplo. Então, quando a administração pública vai atuar, ela tem que buscar não atender apenas os seus próprios interesses, mas principalmente atender o interesse público, que é o interesse da administração pública, mas também o interesse da coletividade, da sociedade, do mercado, das entidades do terceiro setor. Isso é interesse público. A gente não pode necessariamente dizer que o interesse público sempre vai atender todos os interesses de todo mundo da sociedade. Não necessariamente. Eu sempre vou dar um exemplo de desapropriação, né, ainda mais aqui no DR. O exemplo de desapropriação é um deles, né, que quando a gente fala em desapropriação é de interesse público. Só que o interesse, às vezes, daquela pessoa específica que não queria perder parte da sua propriedade privada para fins de desapropriação, aquele interesse daquela pessoa pode ser que ela não tenha seu interesse atendido. Mas o interesse da coletividade, que vai, às vezes, fazer uma estrada naquela propriedade, ou em outros locais, um hospital, um terreno, né, ou uma escola, esse interesse público vai ser atendido. Então, às vezes, o interesse público vai atender a coletividade, mas às vezes vai não atender necessariamente todos os interesses de cada um dessa sociedade. Isso é importante. Então, como eu falei para vocês, e vejam, isso aqui não é papo de advogado, isso aqui é papo de administrador público, de gestor público, de quem vai lidar com a administração pública. Então, você que é do DR, você que é da administração pública, seja o estagiário, o atendente, o servidor que faz uma atividade meio, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, todos têm que ter uma noção disso que eu estou falando aqui, né? Então, por isso que, em regra, na administração pública, a gente defende a questão do concurso público, em que a pessoa que passe no concurso público, ela vai saber muito da sua questão técnica, mas ela também tem que saber questões básicas de administração pública, de direito administrativo. Ok? Bom, quando eu falo em supremacia do interesse público, então eu estou dando poderes para que a administração pública ela respeite e atenda o interesse público. Ela vai ter prerrogativas especiais, ela às vezes vai poder exarar atos unilaterais, por exemplo, contratos administrativos, a administração pública vai poder fazer uma rescisão unilateral, vai poder fazer uma anulação desse contrato administrativo, né? Então ela vai poder sancionar o particular. Isso é uma atuação unilateral da administração pública, é uma prerrogativa especial que a administração pública tem, de atuar não com uma horizontalidade total. Horizontalidade total é a atuação na iniciativa privada, entre os privados, no direito privado. Você com uma empresa, na relação de duas empresas privadas, daí a relação é horizontal. Mas quando eu tenho a administração pública num dos polos, eu sempre vou ter poderes especiais, a administração pública vai ter poderes especiais, então a relação é vertical. Agora, é vertical no sentido de que a administração pública sempre pode atuar de forma antidemocrática, ditatorial, autoritária, sem respeitar os interesses individuais das pessoas? Não. Numa democracia, num Estado democrático de direito, a administração pública pode agir com poderes especiais de forma vertical, mas
respeitando questões democráticas, questões processuais, administrativas, questões dos interesses individuais das pessoas. Isso faz parte do jogo democrático, do jogo do direito, do Estado democrático de direito. Isso é democracia, que a maioria das pessoas da população defendem, né, o regime democrático, por mais que tenha uma parcela da sociedade que defenda ditaduras e autoritarismos e golpes autoritários. Vejam, eu estou falando em prerrogativas, tá bom? Eu não estou falando em privilégios. Eu não estou defendendo que a administração pública ou que servidores públicos tenham privilégios especiais. Eu estou defendendo prerrogativas devidamente justificadas para atender o interesse público. A administração pública não pode ter poder pelo poder. O servidor público não pode ter poder pelo poder. Tem que ser para atender o interesse público. Primeiramente, é para atender o interesse público. Ok? Bom, exemplo de supremacia do interesse público eu já dei um, né? Desapropriação. Está lá no artigo 5º da Constituição, a administração pública tem o poder de desapropriar uma terra, né? O particular, ele tem o direito de propriedade, mas a administração pública tem o direito de, para atender interesse público, desapropriar uma terra, desapropriar uma fazenda, uma propriedade privada, para fazer uma estrada, para fazer uma duplicação, um terreno numa cidade, para fazer um hospital público, uma escola pública. Isso é desapropriação. É um exemplo de prerrogativa que a administração pública tem, de que o interesse da coletividade maior se sobrepõe ao interesse individual, se sobrepõe a interesses egoísticos, individualistas, interesses individuais. Isso não quer dizer que a administração pública, quando vai se utilizar dos seus poderes, vai poder simplesmente exterminar os interesses, os direitos individuais das pessoas. Não. Os direitos fundamentais individuais, são conquistas lá da Revolução Francesa, das revoluções burguesas, como a Revolução Inglesa, Revolução Estadunidense, que é a questão dos ganhos que a sociedade teve com a implementação de ideais iluministas contra lá aquele período sombrio da Idade Média, né? Então você teve retornos à questão democráticas da antiga Grécia, questões republicanas da antigo Império Roma, da antiga Roma, certo? Então isso é a administração pública atuando para atender interesse público. Ela vai ter atributos especiais nos seus atos administrativos. Então, por exemplo, um ato administrativo presume-se que são legítimos. Ela vai ter alguns prazos especiais, então, para, às vezes, fazer uma defesa no âmbito judiciário, né? Ela vai ter o poder de autotutela, né? Vocês que são servidores do DR já ouviram falar da autotutela. A administração pública ela pode anular os seus próprios atos, ela pode revisar os seus próprios atos, né? Isso é autotutela, são poderes especiais que o poder público tem em face do quê? Do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. São as prerrogativas, são os poderes especiais que a administração pública tem. Agora, ela não pode ter só poderes. Como eu falei para os senhores, ela também vai ter deveres. Então, a balança tem que estar bem equilibrada. Supremacia e disponibilidade do interesse público. Poderes e deveres. Prerrogativas e sujeições. Ela está sujeita, a administração pública está sujeita a limitações especiais. Tem alguns autores mais antigos do direito administrativo, que são lá da época da ditadura, que falavam que a administração pública tem poder-dever. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é mais democrático, ele entende que, na verdade, o que a administração pública tem é dever-poder. Ela tem deveres especiais e, para cumprir com esses deveres, ela vai ter poderes especiais na exata medida para cumprir com esses deveres. Ela não pode ter poder pelo poder, porque senão a gente tem um autoritarismo, a gente não tem uma democracia. E esses poderes e deveres têm que se respeitar o chamado ordenamento jurídico, tem que respeitar o direito. E por isso que você que é engenheiro, servidor, estagiário, servidor que faz uma atividade meio dentro da administração pública, tem que conhecer um pouco mais do direito público, um pouco mais das regras e princípios da administração pública. Vejam que eu falei agora mais de prerrogativas da administração pública, princípio da supremacia, mas o outro princípio que é basilar é o princípio da indisponibilidade do interesse público. A administração pública não pode fazer com o interesse público que ela bem entender.
esse interesse público não está disponível para a administração pública fazer com o interesse público que ela bem entender. Então, na verdade, até tinha um jurista na administração do direito administrativo, o Cirne Lima, que falava que a administração é a atividade de quem não é senhor absoluto. A administração pública não é dona, né? O agente público não é dono daquilo que ele lida, né? Ele, na verdade, está ali para servir, para atender o interesse público. Então, esse interesse não está à disposição da administração pública para ele fazer o que bem entender. Então, por exemplo, algumas atuações, às vezes, corporativistas dentro da administração pública. Quando eu falo em corporativismo, não sei se todo mundo tem essa noção desse termo, corporativismo não tem a ver com a questão corporativa lá das empresas privadas, não. Corporativismo, às vezes, a administração pública atua de forma corporativista, tentando, às vezes, proteger os seus próprios iguais, né? Então, a administração pública é corporativista quando protege de forma indevida servidores que ou não trabalham, que cometem alguma irregularidade, ou que querem só proteger e ter os seus próprios direitos, sem pensar na sua atuação finalística, que é de atender o interesse público. Então, a administração pública tem que atender a indisponibilidade do interesse público. Desse princípio da indisponibilidade do interesse público vão sair vários outros princípios. Tá? É do princípio da indisponibilidade do interesse público que vão existir os demais princípios que a gente vai falar um pouquinho aqui, que são os princípios do direito administrativo, que são os princípios aplicáveis à administração pública. Ok? Uma coisa importante, né? Eu falei no comecinho que engenheiro não gosta muito de princípio, né? Não, falei brincando, não no sentido de que engenheiro não tem princípios, pelo contrário, mas eu falei no sentido de que o engenheiro normalmente gosta mais das regras e não dos princípios. Deixa eu fazer uma explicação para vocês. Existem as normas jurídicas e as normas jurídicas se subdividem em regras e princípios. As regras são de aplicação normativa mais expressa, são de aplicação mais imediata do intérprete daquela lei, daquela norma. São obrigações mais definitivas. Em princípio, não tem ponderação na aplicação dessas regras. Ou você aplica ou você não aplica uma regra. É uma aplicação mais objetiva. Vou dar um exemplo de regra. Quando a Constituição fala que o servidor público obrigatoriamente tem que se aposentar com 70 ou com 75 anos. Isso é uma regra. Lembra lá do Arnaldo, a regra é clara? Isso é uma regra, não tem o que discutir. Eu não estou falando em 69, em 71, estou falando em 70, em 75 anos, ou quando a lei fala um prazo de 5 dias, é prazo de 5 dias, não é 4, não é 10, é prazo de 5 dias, é uma regra clara. Essa regra é objetiva, né? Quem é da área de exatas, os engenheiros, arquitetos, às vezes tratar mais da questão das regras. Mas, na verdade, também existem os princípios. Os princípios, sim, que é o tema que a gente está conversando hoje. Pergunto para vocês, segunda pergunta do dia. Você acha que o seu vereador que você elegeu, o seu deputado estadual ou federal, o seu senador, você acha que ele é o super-homem, que faz tudo certinho, que faz legislações perfeitas? Não, né? Quem faz as leis são seres humanos, com seus erros e acertos. Você erra, e o deputado, o vereador, o senador também erra. Eles não fazem legislações perfeitas, as leis não são perfeitas, as leis são feitas pelos homens, nos parlamentos, né? Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Essas leis, elas não são perfeitas, então ela tem defeitos. Às vezes algumas leis são desatualizadas, às vezes determinadas leis não conseguem prever o futuro, então elas não conseguem prever todas as situações que podem vir a acontecer ou não acontecer no âmbito da administração pública. Então, para isso que vai existir os princípios, para dar um equilíbrio a esse ordenamento jurídico. Vai harmonizar lacunas dentro do direito positivo, do direito administrativo. Mas o problema é que a aplicação de regras é mais objetiva. A aplicação de princípios é mais subjetiva, tem um grau de abstração maior. Os princípios, eles não mandam de forma genérica, eles vão ser aplicados em casos concretos, que é o que a gente chama de ponderação de princípios. Vão existir, por exemplo, princípios da legalidade, moralidade, eficiência. Não vai ter uma aplicação objetiva de princípios. A gente tem que analisar um caso concreto
para daí saber se aplica o princípio X ou o princípio Y. Isso chama ponderação de princípios. Na Constituição, existem 5 princípios expressos, lá no artigo 37 da Constituição. Todo servidor público, todo agente público, seja o comissionado, o terceirizado, o servidor estatutário, o seletista, tem que conhecer os 5 princípios expressos na Constituição, e por isso que eu estou falando aqui hoje para vocês. Artigo 37 da Constituição. É o famoso LIMP, não sei se vocês já ouviram falar. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios expressos na Constituição de 1988. Os 4 primeiros princípios entraram em 88, daí o princípio da eficiência entrou 10 anos depois, com a emenda constitucional número 19 de 98. Vocês têm que conhecer um pouquinho desses princípios. O princípio da legalidade quer dizer que o princípio da legalidade é aplicável para a administração pública. O administrador público só pode fazer aquilo que tiver previsto na lei. É nesse sentido. É diferente do princípio da legalidade aplicável lá na iniciativa privada. Na iniciativa privada, você na tua casa pode fazer tudo o que não for proibido. Isso não se aplica na administração pública. O administrador público, a administração pública, só pode fazer aquilo que tiver previsto, aquilo que tiver permitido. Então, na atividade privada é lícito fazer tudo que a lei não proíbe. Na atividade administrativa, só se pode fazer o que é permitido pelo ordenamento jurídico. Certo? Isso é importante, é o princípio da legalidade. Não quer dizer só que você tem que respeitar a lei, você só pode fazer aquilo que tiver previsto na lei, ou alguns autores ampliam um pouquinho no ordenamento jurídico, na lei e nos princípios da administração pública. Você só pode fazer o que tiver previsto. Então, por exemplo, para a criação de novos cargos dentro do DR, não pode uma canetada do governador, uma canetada do diretor-geral, uma canetada do secretário. A lei que tem que prever a existência de novos cargos, a lei aprovada pelo parlamento. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito, do Estado de Direito que tem 3 poderes, um controlando o outro, um fiscalizando o outro. Faz parte. Princípio da impessoalidade é o segundo princípio. Impessoalidade, a administração pública tem que atuar de forma impessoal. Tem tudo a ver com também igualdade, isonomia, né? Quer dizer que a administração pública não pode praticar atos dando preferências injustificadas para alguém. Vejam, não pode dar preferências injustificadas, tem que tratar de forma impessoal. Se eu estou falando de que não pode preferências injustificadas, eu estou dizendo que pode preferências justificadas. Tá? Então, as preferências justificadas são possíveis. Por isso que tudo que você for fazer na administração pública tem que ser muito bem justificado. Por quê? Em princípio, tem que tratar todo mundo de forma igual, né? Todas as empresas iguais numa licitação, todas as pessoas de forma igual num concurso público, né? Agora, tem determinadas situações em que é possível de forma justificada dar uma preferência para alguém. Numa licitação, por exemplo, em algumas licitações é possível dar uma preferência para pequenas empresas. Num concurso público é possível dar uma preferência para pessoas que são deficientes, físicas, por exemplo. É possível, num estacionamento, dar preferência para quem é idoso ou deficiente. É possível você dar preferência num programa social para quem é miserável, para quem está morrendo de fome. São preferências justificadas. Então, é o princípio da impessoalidade. Você tem que tratar todo mundo de forma impessoal, podendo, de forma justificada, dar algum tipo de preferência para alguém. Ok? Depois é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, a administração pública tem que atuar de boa fé. O administrador público tem que atuar de boa fé. Tem que ser leal na sua atuação. Tem que atender os princípios éticos. Então, tem sentido agora no Natal você ganhar um presente de, não sei, de R$500 ou de R$1.000 de uma empresa que você pode depois dar um benefício posteriormente para essa empresa? Não, isso não é moral, isso não é ético, isso vai contra o princípio da moralidade. Mesmo sem existir um código de ética proibindo isso, isso vai contra o princípio da moralidade. Ou mesmo quando a administração pública sabe que o particular, que uma empresa particular está agindo de forma correta, não pode a administração pública, se ela sabe que ela pode resolver isso na via administrativa,
Não pode a administração pública dizer vá para o judiciário porque eu não vou te dar isso na via administrativa. Isso é errado. Se a administração pública sabe que o particular está correto na sua atuação, se a administração pública sabe que ela pode fazer aquilo na via administrativa, por meio de um processo administrativo, não pode, pelo princípio da moralidade, dizer vá para o judiciário porque eu tenho medo de atuar, porque o Tribunal de Contas vai no meu CPF, né? O pessoal adora falar do CPF, com medo do Tribunal de Contas, com medo do Ministério Público. Se você sabe que você está fazendo uma coisa correta, conforme a lei, se isso está bem justificado, está bem amparado, você faça isso na via administrativa, você não precisa dizer vá para o judiciário. Isso é contra o princípio da moralidade. Ok? Outro princípio da publicidade, a administração pública tem que ser transparente, tem que ser pública, atuar de forma pública. Você não pode querer esconder o jogo do órgão de controle, da população, da oposição, né? Você tem que atuar de forma transparente. Isso está no artigo 5º da Constituição, está no artigo 37 da Constituição. A administração pública só pode atuar de forma sigilosa em casos excepcionalíssimos, no caso de segurança da sociedade ou do Estado. Então, uma informação militar importante, porque se um outro país souber, gera perigos para a fronteira, daí você tem justificativa para atuar de forma sigilosa. Fora isso, seja transparente na sua atuação. Existe a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, de 2011, que obriga que você seja transparente, que obriga que qualquer pedido da população para o DR ou para a administração pública, você tenha que já ter aquilo no site, né? Olha o Marcão que está nos escutando aí. O nosso site tinha que ter o máximo de informações para a população. Agora, quando não for possível colocar no site, quando a população vier pedir essa informação, a gente tinha que já também ter possibilidade de fazer isso de forma automática e na hora para aquele cidadão. Quando isso não for possível, daí o cidadão tem direito de, em até 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, de obter aquela informação. As informações públicas, claro. A Receita Federal não pode dar informações para qualquer um sobre as minhas informações do fisco, né? As informações públicas têm que ser publicizadas. Informações da fase interna da licitação ainda não são informações públicas. Agora, a partir do momento em que é publicado o edital dali para frente, tudo que faz parte daquela licitação é informação pública. Alguém pedindo tem que publicizar. Ok? E, por fim, tem o princípio da eficiência, né? O princípio da eficiência, o último ezinho do E, que é o princípio que diz que a administração pública tem que fazer mais por menos, né? Tem que pensar na questão da economia, mas também tem que fazer bem feito. Então, você tem que fazer bem feito a sua atuação, tem que ser eficiente a sua atuação. Não é só buscar o mais barato, você tem que fazer bem feito. Então, não adianta fazer uma obra mal feita que daqui a pouco vai precisar ser reformada. Então, você tem que fazer bem feito, às vezes até sai um pouquinho mais caro, né? Mas você tem que fazer bem feito pelo princípio da eficiência. Esses são os 5 princípios expressos lá no artigo 37 da Constituição. Mas vocês têm que saber também que existem os princípios implícitos da Constituição, e eu já informo a organização que eu me perdi na área do tempo. Eu não sei quanto tempo que eu estou falando e quanto tempo que eu ainda tenho, tá bom? Alguém me corte aí quando eu não puder mais falar. Beleza? Senão eu vou ficar aqui até às 6 da tarde, que eu adoro esse tema. Eu falei dos 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição, mas tem também os princípios implícitos na Constituição, que eu vou falar daqui a pouco. Uma coisa importante, tem uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional no Congresso Nacional, que foi proposto pelo governo federal atual, que amplia o número de princípios expressos lá no artigo 37. Dei uma olhadinha depois na PEC 32, mas vai lá ampliar para princípio da transparência, responsabilidade, princípio da coordenação, vários princípios, e muitos autores estão criticando isso, porque também você não pode fazer uma festa de princípios, senão eles até perdem a importância, se você ficar citando vários princípios, ok? Os princípios implícitos são princípios que estão na Constituição, mas eles não estão de forma expressa, escrito na Constituição. Então, por exemplo, são princípios tão importantes quanto os expressos. Princípio da finalidade. A administração pública, você é gestor público, administrador dentro do DR, servidor dentro do DR, você sempre tem que buscar o interesse público. Lembra do interesse público que eu falei lá? Né? Só se cumpre a lei se você atender também o interesse público. Então, vejam que o que a gente está vendo aqui hoje, nessa tarde, não adianta só respeitar a lei. Você tem que respeitar a lei e os princípios. Não adianta você respeitar a lei e atuar de forma imoral.
Não adianta você respeitar a lei e não ser transparente. Não adianta você respeitar a lei e não ir contra o interesse público, ok? Senão, você está desviando da finalidade, você está desviando do poder, você pode também, né, sofrer sanções ao ir contra o interesse público. A administração pública também tem que agir de forma razoável e proporcional na sua atuação. O princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. É uma gangorra, a administração pública tem que ser equilibrada na sua atuação, né? Então, vai fazer uma estrada, não vai necessariamente, em determinadas estradas, fazer uma grossura, uma qualidade excepcional numa estrada que às vezes já tem um plano necessário, que não vai precisar fazer, então, um grande gasto naquela situação. Então, você tem que ser razoável na sua atuação. Você vai aplicar uma sanção para o servidor público ou para uma empresa, você tem que ser razoável, né? Se a empresa fez uma pequena irregularidade, não pode aplicar uma suspensão de licitar, uma declaração de inidoneidade. Então, você tem que ser razoável nas aplicações de sanção junto às empresas, na área do trânsito e etc. Ok? Princípio da motivação, isso é essencial, isso é o que o Tribunal de Contas quer, isso é o que o Ministério Público quer, isso é o que os órgãos de controle interno, compliance, por exemplo, vão querer, que você, quando você vai fazer a sua atuação, você saiba justificar. Se você não souber justificar, não tem como fazer. Você quer fazer isso, mas não tem justificativa. Para que serve isso? Você não sabe justificar? Então não pode fazer. Muitas vezes me perguntam, é legal isso? Pode, às vezes, até ser legal, mas se não tiver justificativa, daí vai contra o ordenamento jurídico, vai contra o princípio da motivação, ok? Então, muita coisa, às vezes, é resolvida numa boa justificativa. Tenta, então, fazer uma justificativa boa quando o Tribunal de Contas pedir alguma situação, ou quando o jurídico pedir, né, ou quando o órgão de controle interno fizer um pedido de motivação. A própria LINDB, né, a Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que vem proteger muito a sua atuação como servidor público, vai querer que você justifique a sua atuação, motive a sua atuação. Se você agiu de boa fé, sem querer fazer o mal, e sem fazer um erro grosseiro, você dificilmente vai poder ser responsabilizado você no teu CPF. Isso devido à LINDB, que é uma nova legislação que veio em 2018, que alterou uma lei mais antiga para proteger absurdos que estavam acontecendo no âmbito da administração pública de responsabilização de servidores, que às vezes agem de boa fé, não fazem nada de tão errado assim e já eram responsabilizados no seu CPF. Ok? Existem vários outros princípios na administração pública que são aplicáveis aos contratos administrativos, que são aplicados nas expropriações, como responsabilidade civil, controle administrativo, princípio da segurança jurídica. É essencial que a gente consiga fazer uma situação de segurança jurídica na nossa atuação, para evitar o medo, né, que às vezes a gente tem por causa dos órgãos de controle. Se a gente está fazendo a coisa certa, a gente acredita naquilo, né, aquilo vai dar uma segurança jurídica maior no futuro para ninguém nos questionar. Ok? Ninguém me falou, eu acho, o tempo que eu tenho ainda, eu não sei quanto mais eu posso falar. Mas eu queria, então, rapidamente dizer... Anderson, você que manda, eu tenho quanto mais tempo? Então tá, vamos, assim, 5 minutos para finalizar? Podemos? Beleza, então, pode ser. Fechou. Obrigado. Então... Para falar rapidamente da questão, né, eu já dei alguns exemplos de prerrogativa que a administração pública tem nos contratos administrativos. Mas isso é importante vocês saberem, né? Os contratos privados, eles são contratos entre iguais. Lembra que eu falei da situação de horizontalidade? Nos contratos administrativos, a relação é vertical. A administração pública tem poderes especiais, ela tem prerrogativas especiais. Essa é a principal diferença entre os contratos privados e os contratos administrativos. Nos contratos administrativos, a administração pública tem poderes especiais, tem prerrogativas especiais com base no princípio da supremacia do interesse público e com base na legislação. Vocês têm que saber que acabou de ser aprovada no Senado a nova legislação de licitações e contratos, o doutor Hamilton Bonato já falou sobre ela, o doutor João daqui a pouco vai falar mais sobre ela, né? É uma nova lei que vai substituir a lei de licitações, vai substituir a lei do pregão, vai substituir a lei do RDC, um período ainda por 2 anos, os próximos 2 anos, mas vocês já vão ter que conhecer essa nova legislação.
A nova lei de licitações e contratos traz lá no seu artigo 5º mais de 10 princípios aplicáveis aos contratos administrativos. Lembra que eu falei dos princípios constitucionais? Agora eu estou falando que vão ter princípios na lei. A lei vai dizer que tem princípios aplicáveis especificamente às licitações e aos contratos administrativos. Por exemplo, princípio do interesse público, da probidade administrativa, do planejamento, da transparência, da eficácia, da motivação, da vinculação ao edital, lembra a vinculação ao edital convocatório, da celeridade, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável. A administração pública pode fazer licitações que vão garantir desenvolvimento da nação, do próprio Brasil, né? Pode fazer isso. Desenvolvimento sustentável, às vezes você pode pagar um pouco mais para um produto que é mais sustentável na questão ambiental. E também fala que na nova lei de licitações que tem que respeitar a LINDB, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, fica de lição de casa para vocês que estão assistindo essa minha fala de hoje. Tentem dar uma lida na lei de licitações, que provavelmente vai ser publicada nos próximos dias, e tentem também dar uma lida na LINDB, principalmente ali nos artigos 20 e seguintes da LINDB, que trata sobre a administração pública. Eu estou à disposição de vocês, né, se alguém tiver mais alguma dúvida, fico à disposição para a gente conversar, mas acredito que muita coisa ainda vai ser solucionada de dúvida pelo Dr. João, que vai fazer uma análise mais específica sobre a questão dos contratos, ok? Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras, fico à disposição para o debate posterior. Um abraço para todos, obrigado Anderson, obrigado e parabéns aí pelos organizadores do evento.